Então, agora nós vamos para um vídeo, para um conteúdo do 7º ano, e o tema desta aula é modernidade. Então vamos ver quais são os conteúdos e os objetivos. O conteúdo é o conceito de modernidade e suas implicações, contexto histórico e geográfico da modernidade, características da modernidade. Objetivos são 3 aqui: explicar o contexto histórico e geográfico da modernidade, destacando suas mudanças em relação às épocas anteriores, identificar as principais características da modernidade e compreender o conceito de modernidade e suas principais características. Então, a gente já começa aqui o 7º ano trabalhando diretamente com a questão da modernidade. Então, o conceito de moderno, primeiro, a expressão moderno é tão onipresente em nosso vocabulário que frequentemente deixamos de refletir sobre seu verdadeiro significado. Contudo, trata-se de um termo mais intricado do que à primeira vista, tendo diversos sentidos, por vezes até mesmo contraditórios. Quando empregado para denotar um período histórico, a palavra remete a diferentes épocas, dependendo da perspectiva de quem utiliza a expressão. Então, já deu para ver que o termo moderno ele pode ser usado de diversas formas, de diversas configurações, com até sentidos contraditórios, como diz aqui o próprio texto. Então, vamos mergulhar nisso agora. O historiador francês Jacques Le Goff, fantástico, examinou a ambiguidade do termo moderno, que geralmente é entendido em oposição ao antigo. Então, olha só, geralmente nós entendemos como moderno algo que está fazendo oposição ao que é antigo. Surgindo no século V, após a queda do Império Romano, o moderno representa tanto o recente quanto uma ruptura com o passado. Na Idade Média, o antigo refere-se ao Antigo Testamento, moldando a tradição dos novos tempos. No Renascimento, a ambiguidade aumenta com o antigo, referindo-se à era clássica greco-romana, e o moderno, ao que constratava com a Idade Média, considerada no momento uma época a ser superada. Assim, o termo moderno carregou contradições ao longo do tempo. Então, cada época, cada período que vai chegando, olha o outro, o antigo, como um passado, como algo que pode ser considerado atrasado, e aquele exato momento considerado moderno. Por exemplo, nós que estamos aqui no ano de 2024, podemos entender esse período aqui como moderno, em detrimento ao passado, ou até um passado muito recente mesmo. Então, existem essas nuances aí que são tratadas do termo moderno. Idade moderna. O contexto histórico e geográfico da modernidade abrange um amplo período e espaço, marcado por transformações sociais, políticas, econômicas e culturais. Embora não haja consenso absoluto sobre os seus limites temporais, muitos historiadores situam a era moderna entre os séculos XV e XVIII. Então, quando nós falarmos de Idade Moderna, para muitos historiadores, e é o que é transmitido nas escolas, é um período entre os séculos XV e XVIII, período no qual aconteceram os eventos como Renascimento, Reforma Protestante, expansão marítima e algumas importantes revoluções científicas. Então, tudo isso faz parte dessa tal de Idade Moderna. Tudo bem? Então, a Idade Moderna, ela tem aqui, dentro desse mapa mental, na economia e o desenvolvimento da navegação, que foi importantíssimo para que a economia, principalmente europeia, tivesse lá um momento de estabilidade. Política, a monarquia centralizada e estados absolutistas. Então, olha aí, os estados absolutistas dentro da política nesse período da Idade Moderna.
Cultura teve esse momento do Renascimento, que depois a gente vai estudar com mais calma. Dentro da religião, como falado, a reforma e contra-reforma religiosa, e a sociedade teve o desenvolvimento comercial, surgimento e fortalecimento da burguesia, que vai culminar lá com a Idade Contemporânea, quando a gente for falar da Revolução Francesa. Então, Idade Moderna, período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, uma série de alterações modificaram o sistema feudal europeu, certo? Então vamos dar sequência. Aqui a gente tem um mapa geográfico aqui de como era a visão daquele período, né, desse período que nós estamos estudando aí, principalmente para começar as grandes navegações. Houve um desenvolvimento muito forte de mapas e a busca por novos locais, novas localidades. Então vamos ler o texto aqui a seguir. A comunicação é um processo de interação entre duas ou mais pessoas na transmissão de mensagens. Os avanços tecnológicos em diferentes momentos da história possibilitaram a diminuição das barreiras de comunicação, como no caso das redes sociais, com o advento da internet, que nós vivemos muito hoje. Diante de transformações tão aceleradas em nosso cotidiano, atrelamos o conceito de moderno à inovação e costumamos classificar determinados objetos como ultrapassados, ou seja, antigos. Então, gente, basicamente é isso. Quando o rádio ele é criado, ele é considerado um objeto altamente moderno. Cria-se a televisão, ele passa a ser antigo, e a televisão moderna, e assim vai até nós chegarmos aos tempos atuais, que a gente, com o celular na mão, com o smartphone, você consegue ter toda uma amplitude de informações e de formas diferentes de comunicação na palma da sua mão, né? Então isso hoje, na nossa visão, é o que nós temos de moderno, e olhamos para trás, tudo que foi vindo criado como antigo, mas para nós chegarmos nesse estágio, agora, precisou do que era antigo, precisou da carroça, precisou depois das embarcações, depois precisou dos automóveis, até chegar aos aviões, e assim vai, tá? Isso é um estudo feito principalmente em geografia no 9º ano, tá certo? Então, essa ideia de antigo e moderno, ela sempre vai trazer esses embaraços. Moderno para quem? Para que época? Quando? Assim a gente vai perguntando tecnicamente de forma acadêmica. O contexto histórico e geográfico da modernidade abrange um amplo período de espaço, marcado por transformações sociais, políticas, econômicas e culturais. Embora não haja consenso absoluto sobre os limites temporais, muitos historiadores situam a era moderna entre os séculos XV e XVIII, coincidindo com eventos como nós falamos lá, Renascimento, Reforma Protestante, Expansão Marítima e Revolução Científica. Tá? Então, Idade Moderna. Que período que é? Século XV ao século XVIII, tá certo? Ali ele vai começar com a tomada de Constantinopla e vai ir até a Revolução Francesa, tá certo? Então, só para a gente situar, ali é o fim da Idade Média e vai até o começo da Idade Contemporânea, tá certo? Então, isso é importante destacarmos. Aqui a gente vai ter um exemplo, aqui uma imagem, né? Arado feito de ferro puxado por tração animal de cavalos. Então, a gente observa essa imagem aqui. Isso foi muito moderno. Se você olhar hoje do jeito que é trabalhada a agricultura, você vai falar que isso aqui é antigo, e moderno é a forma automatizada que as pessoas hoje trabalham a agricultura. Vamos ler o texto aqui para ver o que ele vai falar para nós sobre tecnologias. A imagem mostra duas tecnologias que começaram a ser utilizadas na passagem da Idade Média. Então a gente tem que ir lá para trás para refletir e olhar com um olhar histórico para a Idade Moderna. Os arados de tração animal feitos de ferro e os arreios de tração para cavalos. Os arados e os arreios hoje podem parecer antigos ou ultrapassados, mas proporcionaram uma grande transformação agrícola quando foram criados. Essas tecnologias transformaram a lógica de produção agrícola medieval, aumentando a produtividade no campo e fazendo com que o comércio dos excedentes dessa produção fosse crescentemente restabelecido.
Atualmente, a indústria agrícola é automatizada e utiliza-se de tecnologias muito mais sofisticadas do que essas. No entanto, tanto os arados quanto os arreios não deixaram de ser utilizados até hoje. Então, tem diversos lugares que ainda não têm condições financeiras de ter essa automatização e eles usam isso. E para eles que estão usando isso nesse momento, isso é moderno. Eles estão conseguindo ali fazer a sua colheita, a sua produção da mesma forma com quem está fazendo automatizado. Aí se você pode falar sobre quem está lucrando mais, quem está conseguindo trabalhar mais dentro de uma produção, aí é uma outra discussão, mas a tecnologia aplicada, ela serve para quem tem a necessidade do instrumento. Quem não é automatizado vai continuar usando essa tecnologia e ela não pode ser desprezada, tá? Nós não podemos ter esse preconceito. Isso é aula básica até de outra matéria que hoje nós estudamos nas escolas, que é tecnologia, e o maior exemplo é a produção de um bolo. Tem até um vídeo que eu faço sobre tecnologia aqui, que fala sobre a produção do bolo. Você usava o fouet, aí depois você usava lá uma batedeira, e o importante é o bolo ficar pronto. Então aqui o importante é você ter a produção, você ter o excedente, você ter o seu lucro, você conseguir se alimentar. Isso é o mais importante. A forma com que você vai conseguir isso não importa, tá certo? Então fica esse destaque aqui, não podemos ter esse tipo de preconceito quando nós estamos tratando principalmente de tecnologias que ainda são utilizadas em lugares remotos, não só do Brasil, mas como do mundo também. A análise da imagem revela a presença de tecnologias históricas, os arados de tração animal feitos de ferro e os arreios de tração para cavalos. Essas ferramentas foram fundamentais na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então aqui mais para frente vai falar, embora possam considerar essas tecnologias como as antigas ultrapassadas, é crucial desconstruir essa ideia, que é o que nós acabamos de falar aqui agora, que elas têm uma relevância ainda em muitas regiões do mundo, do planeta, tá? Não podemos desconsiderar nada disso. Então, agora aqui, fale sobre o significado de moderno. Então, o que seria moderno para nós? Vamos ver aqui que o texto aqui, ele vai trazer para nós. Vamos lá. Moderno refere-se geralmente a algo contemporâneo, atual ou marcado por características recentes e inovadoras, tá? Então, essa acaba sendo aí uma marca da característica do que nós entendemos como sendo modernos ou não. Então, o que nós aprendemos hoje exploramos de maneira abrangente o contexto histórico e geográfico da modernidade, enfatizando as mudanças notáveis em relação às épocas anteriores. Analisamos o período que abrange os séculos XV e XVIII, destacando eventos como o Renascimento, a Reforma Protestante, a expansão marítima e algumas revoluções científicas, situando as transformações sociais, políticas, econômicas e culturais desse texto. Então, o texto aqui está falando que a gente viu todas essas questões, mas nós não aprofundamos, nós só falamos sobre elas, né? Então, a gente tem que considerar que o texto aqui está um pouco fora, né? Mas cada item desse a gente vai trabalhar ainda de forma isolada com uma aula específica. Renascimento, uma aula específica. Reforma Protestante, uma aula específica. Expansão marítima, uma aula específica. E as revoluções científicas também são aulas específicas que a gente vai estar tratando sobre esses temas, tá certo? Então, para a gente ter uma ideia, uma noção do que é modernidade, do que é idade moderna, que é o que nós vamos adentrar agora no 7º ano, e aí tem quase que um ano todo para a gente estudar sobre esse tema, tá certo? Então, na próxima aula, 7º ano, vamos continuar dentro desse contexto e estudar as características específicas da idade moderna, que é o nosso mote para o 7º ano. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.